Existe uma palavra que aterroriza a maior parte das pessoas, e é sobre ela que eu vou falar nesse vídeo. Que palavra é essa? Vício. O que são vícios? Vícios são comportamentos indesejados que nos traz prejuízos. Nós fazemos de forma consciente ou de forma inconsciente e nós temos a nossa vida prejudicada. E na maior parte das vezes, essa vida prejudicada, ela não é só do dependente, do usuário, da pessoa que tem um vício. Ela impacta a vida de todas as pessoas que estão no seu entorno. E ela causa muito estrago, muito estrago. E penso que um dos maiores estragos é a questão da perda do tempo, que é esse bem finito, inegociável que nós temos. Eu posso refazer um monte de coisa, eu posso consertar um monte de estrago, mas eu nunca vou conseguir fazer com que o meu tempo volte, que a minha vida volte há 10 anos atrás. Independente do meu dinheiro, da minha vontade, do meu esforço, não é possível. Mas é possível eu refazer os meus caminhos, é possível eu ajustar a minha rota. Então, hoje nós vamos falar principalmente dos vícios emocionais. O que são esses vícios emocionais? Existem vários, assim como existem vários vícios de dependência química. A pessoa pode viciar em bebida alcoólica, pode viciar em maconha, cocaína, crack, heroína, pornografia, compras, comidas. São vários tipos de dependência, são vários tipos de vícios. Mas o vício que eu vou tratar aqui são aqueles vícios que a pessoa, ela herda ou ela desenvolve a partir de uma necessidade ou de um medo ou de uma dor. E ela vai não só repetindo esse padrão, mas ela também vai transferindo esse padrão para suas descendências. Talvez eu não fale todos os tipos de vícios nesse vídeo, porque eu acho que ele ficaria muito longo, mas eu vou começar com o vício da negatividade. Por que eu escolhi começar com esse vício? E por que eu estou chamando ele de vício? Porque ele causa muitos prejuízos na vida das pessoas. Uma pessoa que é pessimista, ela adoece mais. Uma pessoa que é pessimista, ela não usa seu potencial, ela não usa a sua capacidade de desenvolver na área afetiva, de se desenvolver na área cognitiva. Ela é triste, ela tende a ficar sozinha porque ela atrai problemas, ela atrai desgraças. E a pessoa não é assim, a pessoa se tornou assim, ela aprendeu esse padrão. E aí eu volto a repetir, pode ser que seja de uma forma inconsciente. Nivalda, como uma pessoa se torna negativa de forma inconsciente? Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa tenha sido abandonada na infância, ou que tenha apanhado muito, ou que tenha tido uma perda muito grande, por exemplo, dos pais. Então ela ficou tão machucada, ela sofreu tanto,
que ela acha que a vida dela é só isso. E aí ela se fecha. E acontece uma coisa boa, ela acha que é engano. E acontece uma outra coisa boa, ela fala, isso aqui não é para mim, isso aqui tem alguma pegadinha. E ela costuma ver a vida assim. E coisas ruins acontecem com todos nós. Mas ela tem cola naquela pessoa que tem uma personalidade que potencializa o negativo. Por isso é importante que a gente se conheça, que a gente saiba como é o nosso perfil de comportamento, porque isso faz com que a gente olhe para o mundo de um jeito diferente. Um outro padrão de vício, um outro vício emocional é o da reclamação. Aquelas pessoas que está chovendo, ela está reclamando, está fazendo sol, ela está reclamando, está calor, ela está reclamando, está gelado, ela está reclamando. Tudo, tudo, tudo é motivo de reclamar. Isso é um vício. Isso é um vício. Ela aprendeu esse padrão. Talvez dos pais, talvez daquele ambiente que ela vive, mas é um vício emocional que causa atraso, que causa prejuízo, porque quando eu começo a ficar reclamando das coisas, eu perco a minha habilidade de enxergar boas oportunidades no caminho. Eu perco a minha capacidade de retroalimentar as minhas esperanças. Um outro vício que é potencialmente danoso é o vício da desvalorização, do desamparo, da vitimização. Eu me coloco no lugar de vítima e eu respiro como uma vítima, eu me comporto como uma vítima, eu penso e eu sinto que o mundo não é justo comigo, não importa quanto eu me esforce. Então eu falei de 3 vícios. Como é que acontece? Por que a pessoa não muda? Por que a pessoa não sai desse vício? Você já viu pessoas que são viciadas em sofrimento? E aí você pode perguntar assim, quem é que de sã consciência vicia em sofrimento? Tudo que nós viciamos, tudo que nós repetimos e incorporamos como um padrão, porque é isso que o vício faz, né? Você faz uma vez, e você faz de novo, e você faz de novo, e você faz por quê? Você faz porque você tem um ganho. Você já observou quando, por exemplo, nos casos mais extremos, mais abusivos, onde a esposa apanha do marido e continua com ele? E aí quem está de fora fala assim, eu não sei como fulana aguenta, eu não sei por que ela aguenta. Muitas vezes é porque ela não consegue sair, ela não tem esperança, mas muitas vezes ela viciou naquele comportamento. Porque horas aquela pessoa que pisa, que maltrata, ela dá pequenos petiscos que faz com que essa pessoa se sinta valorizada em alguma coisa que ela nunca tinha sido antes. E aí ela tem uma frase
que se repete na cabeça delas, que é: mas ele faz isso, mas esse mas significa ele me dá uma recompensa e eu gosto dessa recompensa. Como é que eu saio disso? A primeira coisa que nós precisamos saber e fazer é: quais são os vícios que prejudicam a minha vida? Qual é o gatilho que faz com que eu me entregue a esse vício? É o mesmo que você pensar que você é viciado em chocolate, ou pipoca, ou comida, ou compras. Aí você fala: o dia que eu estou chateado é o dia que eu fico muito mais vulnerável. Então eu tive uma discussão, logo em seguida eu vou para o meu vício. E aí então você age antes de você fazer o comportamento que você não quer. Então, se você está viciado em comida, antes de você comer, você recobra a sua consciência, põe para funcionar essa parte aqui do cérebro. Porque quando a gente se entrega a um vício, é exatamente ela que está desabilitada. A nossa vontade, os nossos desejos, os nossos vícios, eles estão no nosso sistema límbico. E o sistema límbico, ele não tem aquele crivo. Quem tem o crivo é o nosso pré-frontal. Como é que a gente se livra desses vícios? Tomando consciência, percebendo quais danos eles nos causam. E aí a gente define estratégias para que a gente use antes da recorrência, antes de cair mais uma vez. Da próxima vez eu não caio nessa. Eis que logo chega a próxima vez. Por quê? Porque a gente não desenvolveu um arsenal de proteção para que a gente não fique tão vulnerável. Pense nisso. Liste as coisas que te atrapalham e que você gostaria de se livrar delas. Hoje eu comecei a falar sobre isso, mas eu ainda vou gravar mais um vídeo sobre esse assunto, esse tema, porque, como eu falei no começo, ele é muito complexo e muito incapacitante para muitas pessoas. Muito importante para que a gente saiba como é que a gente se liberta daquilo que está nos prejudicando. Pense nisso. Até.